Em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 6 do Evangelho de São João, nós vamos meditar numa palavra bastante conhecida da igreja. Talvez você já ouviu muitas ministrações a esse respeito, amém? Mas Deus é Deus que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, amém? E ele tem sempre um sobrenatural, ele tem sempre uma revelação. João, o Evangelho de João, no capítulo 6, onde Jesus fala ali claramente, onde alimenta, onde ele fala da multiplicação dos pães, né? 6, mas nós vamos nos ater no versículo 9. Eu gostaria que você, ali no versículo 9, amém? O 8 e o 9. A palavra de Deus nos diz exatamente assim. Depois nós vamos trabalhar um pouco o contexto e o Senhor vai fazer a sua obra. A palavra fala assim: está aqui um rapaz, isso é André falando, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos ou para tanta gente? Não é? E o versículo 10 diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Coloca a mão no teu coração, vamos falar com o Pai e vamos pedir para o Senhor o favor dele, mais e mais do seu favor nessa manhã, porque o favor do Senhor vale mais do que a vida. Amém, queridos? É por isso que você está aqui nessa manhã, pelo favor de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos: o que é isso que eu tenho ou que eu não tenho, não é? Que possa suprir tantos? Se nem eu muitas vezes tenho sido suprido, se nem a minha necessidade tem sido resolvida. Pai, é no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós nos prostramos nessa manhã, essa manhã de glória, essa manhã, Senhor, de alegria, essa manhã, meu Pai, aonde a tua congregação, onde a tua noiva se reúne para glorificar, exaltar, para bendizer, para engrandecer o teu nome, que é soberano e santo, para participarmos, Senhor, dessa mesa, para estarmos juntos em unidade, como família. Pai querido e Deus amado, fala conosco nessa manhã pela tua palavra, continua falando. O Senhor já tem falado, mas continue falando, meu Deus e meu Pai, porque necessitamos cada dia mais de aprender e prosseguir em conhecer e aprender do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades. Muitas vezes temos falhas, fraquezas, muitas vezes nós, Senhor, nos distraímos. Muitas vezes nos deixamos levar pelos obstáculos, pelas circunstâncias, por aquilo que na maioria das vezes é colocado. Senhor, Pai querido e Deus amado, mas o Senhor é o nosso Boaz, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é o nosso remidor, o Senhor é a razão da nossa existência. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, sim, Senhor, porque em Ti está posta a nossa confiança, em Ti nós esperamos, te agradecemos, hoje e eternamente. E você que crê e concorda, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Deus, Ele quer trabalhar conosco, que vamos ser bem rápido, bem prático, porque não é pelo muito falar, amém? Mas é pelo operar do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus, não é? E precisamos entender que o quase nada que temos, né, na mão daquele que é tudo, é mais do que o suficiente para uma transformação. Deus, Ele é Deus do sobrenatural, amém? Diga: Deus é Deus que opera no sobrenatural. Então nós precisamos trazer esse sobrenatural. E de que maneira, pastor, eu posso trazer o sobrenatural de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus dias, cumprindo o propósito já
antecipadamente que Deus, o propósito que Deus já antecipadamente já direcionou para a minha vida. Antes que eu nascesse já havia um propósito, já havia uma direção. Deus estabeleceu que eu viesse nesse tempo, que eu estivesse neste lugar, que eu recebesse essa palavra e que eu fosse chamado e usado dentro daquilo que Ele tem para mim. Eu não nasci no tempo do Moisés, eu não nasci no tempo do Isaías, nem do Jeremias, mas eu nasci no tempo hoje. E é hoje que Deus tem a operação do milagre para mim e através da minha vida. Eu não posso contar com aqueles homens, eu posso ter aqueles homens de Deus como exemplos de fé, exemplos de caminhada, homens que passaram por dificuldades. E saiba você de uma coisa, todo aquele que está em Cristo, embora sendo nova criatura, vai passar por situações, isso faz parte do processo, do aprendizado, do crescimento. Não tem como você subir uma escada de 10 degraus sem passar pelo primeiro, segundo e fazer um trampolim, não existe isso. Deus é Deus de processo. E muitas vezes nós precisamos entender, na maioria das vezes nós não entendemos o processo. Mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele tem o fim que deseja as nossas almas. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós para dar para cada um de vocês o final que vocês desejam, o bem que vocês anseiam. Quem é que não quer aqui uma vida regalada, uma vida abençoada, uma família ajustada, cumprindo o propósito, andando na direção? Todos nós queremos. Mas é necessário que entendamos que há um processo. Josué não entendeu o processo quando ele foi vendido, não é, aos ismaelitas e levado como escravo para o Egito. Ele não entendeu. Tempos depois, passaram-se os anos, embora ele tivesse adversidade de toda maneira, de todas as formas, não é? Foi levado prisioneiro por uma acusação indevida, né? Naquela ocasião, o escravo, na condição de escravo, ele simplesmente seria morto, ele não seria preso. Mas Deus estava lá no processo, cuidando, guardando, trazendo maturidade para José, dando graça para José, experimentando José. Deus está experimentando e Ele experimenta você através das aflições, das dificuldades que embora você passe. Não tem problema nenhum. O importante é você saber que há um Deus que cuida de você, que te ama, que te guarda, que te assiste e que absolutamente em todas as áreas da sua vida te ampara. Pastor, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso assentar, eu preciso descansar, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele que o mais Ele fará. A glória é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitas vezes nós queremos pular os processos. O salmista diz assim, foi bom eu ter sido afligido. Quantas vezes nós achamos que muitas das aflições é o diabo. O diabo ele é na verdade um cão numa coleira e que trabalha para Jeová. Não tem problema nenhum. Ele tá debaixo dos nossos pés. E muitas aflições, muitas situações que nós passamos, muitos obstáculos, não é para matar ninguém, não. É para aprimorar você. Quantas pessoas aqui, pare e converse com esses de cabelinho branco e pergunte para ele algumas experiências dele na vida e ele vai dizer para você quantas coisas passou, mas está aqui, está em pé, está firmado. Talvez ele não saiba pregar, talvez ele não saiba falar, talvez ele não tenha nenhuma boa dicção, ele nem sabe coordenar as palavras, não é? Mas isso não faz diferença. O que faz diferença é o que você experimentou em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar de você aquilo que só você e Deus sabe que tem. A minha experiência que Deus deu para mim não é a mesma que Deus deu para o irmão Murilo, para o Hamilton, para o pastor Sérgio, para qualquer outro. Deus, ele é um Deus que trabalha individualmente com cada um. E em cada processo, de forma diferente, ele está ali atuando, ele está movendo, ele está cuidando, ele está agindo. Pense nisso.
e vamos caminhar dentro dessa dispensação. Se quando não tínhamos Cristo, éramos inimigos da cruz de Cristo, Ele nos guardou. O diabo estava sedento, estava seco, estava babando para te matar no pecado, estávamos no pecado para levarmos para o inferno. Deus não permitiu, quanto mais agora, debaixo da aliança do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Precisamos caminhar dentro dessa verdade. Pastor, mas eu tenho dificuldades, eu não estou no mesmo nível. Eu não estou no mesmo nível de alguns irmãos, eu sou humano, eu erro, eu peco, eu falho, querido. Este é o andar da carruagem. É Deus, Ele trabalha com homens imperfeitos. Perfeito, só Jesus. Começa a pensar nos apóstolos. Né? Um era irado, né? O outro era traidor, o outro era murmurador, o outro queria um lugar de evidência. Homens difíceis. Mas Jesus trabalhou com cada um na sua realidade. Amém, amados? E dentro dessa palavra, vamos caminhar, porque Deus já está trabalhando, né? Você precisa entender, pastor, qual é o resumo dessa palavra? Não importa como você chegou aqui, importa é como você vai sair daqui. Não importa como você começa na fé, importa é como você termina na fé. As pessoas muitas vezes estão preocupadas em viver bem. Eu quero viver bem, não tem nada de errado isso. Estudar, trabalhar, fazer faculdade, melhorar, glória a Deus. Mas mais do que viver bem, trabalhar para viver bem, é trabalhar para morrer bem. Porque de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que pensar exatamente na eternidade. A eternidade é exatamente isso. Eu tenho que terminar em Cristo, perseverar até o fim. E a palavra de Deus aqui, ela é tão gloriosa. No versículo 1, gente caminhando dentro do que Deus tem. No versículo 1, 6:1, coloca ali para mim. A palavra diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. 2. E grande multidão seguia porque via os sinais e operava sobre os enfermos. Então, vamos entender alguma coisa, primeiro, dentro desses 2 versículos. Jesus, ele partiu. Jesus, ele toma iniciativa, é ele que se dirige. Deus tomou a iniciativa de alcançar você e de me alcançar. Na minha mágoa, na minha tristeza, na minha miséria, na minha falência, na minha incredulidade, na minha dúvida, na minha distância, no meu pecado, Deus tomou a iniciativa de me buscar. Porque foi Ele que me amou primeiro. Então, preste bem atenção nisso. O homem não tem mérito em absolutamente nada com relação à operação de Deus. Porque Deus, Ele é claro, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e vou ter compaixão de quem me aprover ter compaixão. Porquanto não depende de quem quer ou de quem busca, mas de Deus usar a sua misericórdia como lhe aprove usar. Então vamos deixar claro isso, para que o homem não pense que tenha mérito em coisa alguma. A palavra de Deus em Romanos 2,4, coloca lá para mim, ela fala claramente dentro dessa direção, o Espírito Santo ele trabalha assim comigo, amém? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, ou seja, nem o arrependimento é seu. Você só chegou ao arrependimento, você só adentrou essas portas, você só se levantou de manhã para vir participar da mesa, para ouvir a palavra de Deus, porque o Espírito Santo moveu você para que o fizesse. Ou você acha que o diabo não trabalhou de uma forma absurda para que você não estivesse aqui? Então, Jesus, ele toma a iniciativa. Você está na fé, você está no Senhor por iniciativa de Deus, pelo amor de Deus, por compaixão de Deus. Amém, amados? O versículo 2, ele fala assim, ó, voltando lá, aonde nós estávamos, né? João 6. Né? E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Existem 2 tipos de multidão, ou 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que segue porque é um espectador, porque quer ver sinais, ele quer ver o que está acontecendo, ele quer ver a muvuca, eu quero ver o que está rolando aí. Né?
Eu não quero me envolver. Epa, eu vou na igreja, mas eu não vou me envolver. Eu vou lá, mas vou ficar de espectador. Quero ver se realmente o pastor tem uma boa palavra, se tem minha unção, se tem alguma coisa errada. Se tiver, eu já sou o cara, eu vou pontuar algo. Então, são aqueles que não experimentam o milagre. Esse é o tipo, são o espectador. Existe esse tipo de gente. Então, 2 tipos de pessoas na multidão. Mas existe aquele na multidão que experimenta o milagre. Existe aquele na multidão que vem para buscar de todo o coração e se rasga com toda intensidade. Interessante isso. Muitos tocavam em Jesus, eu vou resumir. Muitos tocavam em Jesus, mas uma mulher tocou nele de uma forma diferente. E ele diz, quem me toca? Os discípulos disseram, meu Deus, parece que ele não sei. Ele parece que não sei. A multidão está apertando ele está perguntando quem está tocando ele. Alguém me tocou de forma diferente, que de mim extraiu virtude. Quando você chega diante de Deus com fé, quando você chega diante de Deus querendo Deus, você extrai dele virtude. Estão entendendo a palavra de Deus nessa manhã? Isso aqui, essa palavra, se meditarmos e caminharmos nela, dá um seminário. Dá pra gente pregar aqui, ó, N palavras dentro dessa aqui. É uma palavra que já ouviram tanto, 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas quando Deus entra no negócio, quando Deus trabalha, quando Deus move, quando o Espírito Santo flui, tudo muda. É isso que nós precisamos entender. Eu estou vivendo do meu jeito ou estou vivendo do jeito de Deus? Eu estou vivendo pelo meu esforço ou estou vivendo no fluir do Espírito? Precisamos ter essa capacidade, não intelectual, mas simplesmente de parar e ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Aí a palavra no versículo 3, para a gente caminhar, vamos lá, pessoal. A palavra está servindo para a igreja? Alguém disse amém, então para alguém está servindo. Eu vou repetir de novo. Essa palavra está servindo para a igreja? Então diga um amém com força, um amém com gás. Tem amém que é assim seja, né? Que o assim seja da pessoa está tão desmilinguido que não mexe nem nada, não move nada. Parece que está morrendo, né? Amém, pastor, glória a Deus. O diabo, ele precisa de ver realmente a sua firmeza, irmão. Você precisa ser incisivo. Você precisa ser um cara assim, sabe? Daqueles que não é isso aí, não tem conversa. E se partir para cima, vai ter. É desse jeito que Deus quer ver. Aí a palavra diz assim, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, continua. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Todo o mover que Deus faria para a humanidade. E continua, vamos lá. E então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comeres? O Senhor, ele é engraçado. Ele sempre nos experimenta com perguntas para saber o que há no nosso coração. Se nós vamos dar uma resposta racional, humana, natural, ou se nós vamos responder com fé. Ou se nós vamos responder, como quando Deus chama lá Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, ele diz, por acaso podem esses ossos reviverem? O Ezequiel, muito sábio, muito inteligente, ele diz, Senhor, tu sabes. Ele devolveu para Deus. Depende da sua vontade, do seu querer. Então o Senhor diz, tudo bem, então você vai fazer uma coisa, Ezequiel, você vai profetizar. Quando você profetizar, quando você der a ordem, eu opero com o meu espírito. Eu vou falar de novo. Quando você der a ordem, eu opero com o meu espírito. Alguém entendeu? É exatamente isso. O Senhor, ele estava experimentando para saber exatamente, não é, o que ele ia fazer, de que maneira como que ele poderia fazer. Não é? E aí vem a racionalidade. Muitas vezes nós temos a facilidade de mostrar para Deus o impossível para nós, mas não cremos no possível para Deus. Eu vou mostrar para Deus o meu problema.
Eu vou mostrar para ele a minha dificuldade, eu vou mostrar para ele o meu obstáculo, não é? Eu vou mostrar para ele a situação adversa. Não, não, não. Eu vou declarar a palavra dele de milagre. Eu vou declarar a palavra dele de poder. Eu vou declarar a palavra dele de autoridade. Eu vou declarar a palavra dele de unção. Eu vou declarar a palavra dele de salvação, de cura, de restauração, de resposta. Eu vou declarar a palavra dele, porque há poder na sua palavra. Quando eu falo o que Deus fala, quando eu creio naquilo que ele crê, quando eu estou na mesma dispensação, tem que acontecer. Não se trata de querer ou não querer, é uma ordem. A palavra de Deus, antes de ser comunicativa, ela é construtiva. A primeira palavra que Deus falou foi, e disse Deus, haja. Não foi comunicação, foi construção. E quando você tem essa palavra inserida no teu espírito, e você lança essa palavra de construção, haja paz, haja graça, haja libertação, haja poder, haja cura, haja salvação, essa palavra se cumpre. O problema é que nós queremos, o diabo ele trabalha nisso, ele trabalha nas distrações. Ele trabalha exatamente nessas situações de mostrar para você que não é bem assim. Mas a palavra de Deus, para nós caminharmos aqui, olha que interessante. A palavra no versículo 5 diz assim, então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, aonde compraremos pão para comerem? O Senhor sempre está preocupado conosco. E o pão aqui, queridos, não é simplesmente o pão, esse pão físico. Nós estamos falando do pão espiritual. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu me alimento da palavra, da presença, do favor, eu vou viver por isso. Porque eu não vou andar mais preocupado com o que eu tenho para comer, o que eu tenho para beber, como é que eu vou vestir. Eu vou andar sabendo que o Deus, meu Pai, o meu Senhor, Ele é o meu provedor. Amém? Cumpre-se aí o Salmo 23, Ele me faz assentar, sabe? Ele me faz descansar. E Ele coloca diante de mim uma mesa na presença, há uma mesa aqui na presença. Vamos caminhar nisso. Pastor, mas e o que tinha a viúva quando Deus mandou Elias para aquela região de Serepta? O que ela tinha? Não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de farinha, um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Não é por quanto você tem. Diga assim para você não vai dizer para o seu irmão, é para você. Não é pelo quanto que eu tenho. Diga para você com fé. Não está saindo do teto. Não é pelo tanto que tenho, mas é pelo quanto entrego. Esse é o segredo. O segredo não é quanto eu tenho. Ela tinha pouco, ela dizia, eu vou pegar uns cavacos aqui, eu vou fazer um pouquinho para o meu filho, e vamos morrer, vamos esperar a morte. O profeta disse, não vai morrer. Você vai fazer, vai dar para mim. Você vai entregar para mim. Você vai entregar o teu quase nada, porque na palavra de Deus, eu sou representante dos céus, e eu tenho uma palavra para você. Não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que se chova. Ela podia falar assim, esse cara é um embusteiro, esse cara aí é um trombadinha, ele está querendo me roubar, ele está querendo, já não tem nada, ele quer tirar um pouquinho que eu tenho. Não, ela creu. Amém, amados? Azeite. Pastor, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho da presença de Deus, só um pouquinho só. Eu cheguei aqui hoje com muito pouquinho de azeite, quase nada. O Espírito Santo vai superabundar esse pouquinho. Ele vai começar a trabalhar. Vai haver um mover, e nesse mover vai haver um fluir, e nesse fluir um manancial de Deus é derramado. Glória a Deus.
É um pouquinho, Deus não precisa de nada. Pastor, eu estou como a viúva de Naim, eu não tenho nada, pelo contrário, eu tenho um filho morto. Eu tenho um filho morto, eu tenho tristeza, eu cheguei aqui com tristeza, eu cheguei aqui com dor, eu cheguei aqui com dificuldade, eu cheguei aqui com decepção, eu cheguei frustrada, eu cheguei aqui chateado, eu cheguei aqui com medo, desacreditado, eu cheguei aqui em trevas. Assim chegou a viúva, ela já estava ali sem esperança, indo enterrar o seu filho. E ela estava descendo, mas encontrou Jesus subindo. E o que aconteceu? Não desperdice um encontro com Deus. Você chegou até aqui, Ele está aqui. Jesus está aqui. E não importa o que você tem tristeza, frustração, medo. Porque eu sou humano, porque sim, não tem problema. Chegou o restaurador. Chegou aquele que levanta, que tira a tristeza, que manda a frustração embora, que desperta você, que ressuscita o que está morto. Ele é o Senhor. Amém, amados? Não importa como você chegou, importa é como você vai sair daqui. E o interessante para a gente caminhar para o final, que eu entendo que o Espírito Santo já falou com você nessa manhã, não faz diferença como você chegou. Faz diferença é como você vai sair daqui. Por isso Deus tem trabalhado nessa igreja, tem nos ensinado a caminhar nesse propósito de assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Mas somos falhos, sim. Somos humanos, sim. Erramos, sim. Pecamos, sim. Temos dificuldades, sim. Somos chatos, sim. Tem hora que eu sou chato, sim. Mas Deus teve misericórdia do chato. E na minha chatice Ele me alcançou. Sabe? Porque Ele é Deus. Por isso que o caminhar em Cristo é de glória em glória. A palavra de Deus é clara. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É um caminhar com Deus. Por isso que você não pode recuar. Eu não gostei, não gostou, come menos, continua firme. Teu negócio não é com o homem, teu negócio é com Deus. Poxa, pastor, essa pegou na canela. É no espírito o negócio. Ao que perseverar até o fim, este será a coluna no meu santuário. Todas as cartas de Apocalipse, no final ela fala, ao que vencer, ao que perseverar. Deus não tem compromisso com quem desiste. Não importa, meu filho. Importa é você estar firme. Importa é você querer Deus. E para a gente ir para o final, a palavra de Deus é tão tremenda, não é? Que ali no versículo 7, o Filipe respondeu assim, olha, uma forma humana de ver as coisas, 200 denários de pão não lhe bastariam para que cada um tivesse um pedaço. Forma humana, racional, natural. Ou seja, eu vou ter que pensar numa maneira de resolver do meu jeito. Mas não é o meu jeito. Deus não tem o meu jeito para a saída. Moisés questionou, contendeu, dizendo, Senhor, tem aí os egípcios, está aí o mar. E o Senhor olha para ele e disse, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Alguém entendeu? Por que clamas a mim? Diga aos filhos que marchem. É para você marchar. É para você avançar. É para você prosseguir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que crê, não é? Tem que saber que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, eu não estou aqui por vontade minha. Não. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Quando eu conheci Jesus, eu não queria Jesus.
Eu estava como a multidão. Eu queria os resultados da bênção, mas não os compromissos com o abençoador. Vou repetir. Eu queria os resultados da bênção, mas não o compromisso com o abençoador. Não queria nada com o abençoador. Aí, mas como eu estava numa situação difícil, e eu tinha sido prometido, eu estava numa situação com uma dívida de quase R$1 milhão e tinha sido prometido que ia ser morto. E aí, quando o cara está no bico mesmo do urubu, quando ele está, sabe, ele busca, não é assim? Quando está favorável, enquanto o vento está a favor, ele faz de conta que busca. Ele vai, ele fica, né, brincando, e vai de cá, vai de lá. Quando a coisa aperta mesmo, que ele vê que não tem jeito, aí ele, Jesus, eu não quero morrer. Eu não queria morrer para os homens, eu não queria morrer nessa terra, eu não queria morrer. Mas quando eu vim para Jesus, logo depois eu fiquei sabendo que eu tinha que morrer do mesmo jeito. Oh, Jesus, tem misericórdia. Até nisso. Você vai ter que morrer, negrão. Não vai ter conversa, não. Porque é só assim. Se não nascer de novo, não pode nem ver, quanto mais entrar. E aí Deus começa o processo. Aí Deus começa o trabalho. O que é que você tem? Eu tenho decepção, frustração, estou chateado com o Senhor. Tem gente que está chateado com Deus. Estou chateado, estou triste, estou macambuzo, estou perturbado, estou invocado, estou com raiva. Ele falou, pois é. Agora nós vamos começar a moer. Agora nós vamos começar a tratar. Agora nós vamos começar a trabalhar. Agora eu vou começar a te esmiuçar. Você vai ficar fininho, que nem aqueles milho de canário. Até ficar bonzinho. Você está grosso, o coração está grosso, você está cheio de razão, você está peitudo, você é o cara. Eu falo uma coisa, você tem... Sabe aquele tipo de pessoa que é meio advogado? Tem 3, 4 cartas na manga. Tem gente que é assim. Não, porque eu tinha um pouquinho de conhecimento, piorava um pouco mais para mim. Porque é assim. Quando você conhece na letra, mas não tem entendimento, não tem experiência no espírito, você simplesmente fica se degradando com Deus. Até Deus falou, um dia Deus falou para minha esposa, deixa que eu vou tratar com ele, deixa ele comigo. Lança, coloca ele diante de mim que eu sei como fazer. E aí você começa a clamar. Aí você vê uma situação e você começa a buscar o Senhor. Eu entreguei para ele o que eu tinha. O que eu tinha? Eu tinha 5 pães e 2 peixinhos? Não. Eu tinha miséria, eu tinha medo, eu tinha tristeza, eu tinha amarguras, eu tinha um monte de coisa ruim. Mas eu cheguei diante do Senhor e falo, pega essa tranqueira que sou eu e vê o que o Senhor pode fazer, porque nem eu estou me aguentando comigo. É como aquele motorista, né? Que o ônibus cheio, a pessoa apertou a campainha, ele demorou, não ouviu, parou no ponto seguinte. A pessoa chegou perto dele e começou a xingar, falou um monte de coisa, palavrão e tal, e ele botou a mão no volante, ficou olhando para o relógio, a pessoa falou e desceu. E alguém disse, o senhor não vai falar nada não? O senhor não falou tanta asneira, o senhor vai ficar quieto? Ele falou, pois é, eu fiquei com ele 30 segundos aqui, não aguentei, imagina ele que tem que ficar com ele 24 horas por dia. Era assim a minha vida. Eu não me suportava. Vou usar uma expressão que não se usa, eu não me suportava nele. Mas Jesus entrou na causa. Jesus mudou. Por quê? Porque ele tinha o melhor para mim. Ele sabia. E aqui é interessante. É interessante porque, por um outro lado, o André, ele falou, olha, tem um menino aí que tem uns pãezinhos e uns peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Deus, tem saída, mas é meio que impossível. Muitas vezes a gente mostra para Deus, a gente quer que Deus opera na nossa saída, né? No nosso jeito, né? Não, o senhor só faz assim, você dá ordem, mas só faz desse jeito aqui, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sei o que eu quero. E ali, Felipe não olhou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para resolver. 200 denários não resolvia, não tem dinheiro. A igreja, ela não anda por aquilo que ela tem em verba, em receita, ela anda por aquilo que ela tem em fé. O capital da igreja não é verba, é fé.
Porque quando Deus está no negócio, Ele provê. Deus levanta, o projeto é de Deus, está no negócio, Ele faz para que a glória seja dele. Porque senão, a pessoa pode bater no peito e dizer, não, fui eu. Amados, para a gente encerrar, vamos entender algo com clareza. Talvez você passou por tantas lutas, por tantas aflições, por tantas dificuldades, mas o Senhor tem cumprido o seu Ebenezer na sua vida todos os dias. Todos os dias eu digo, Ebenezer, até aqui, me ajudou o Senhor. E Ele começou a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo. Interessante que Jesus não disse assim, o menino aí tem 5 pães e 2 peixinhos, faz o seguinte, pega um pão e um peixinho e deixa ele com 4 pães e um peixinho. Não. Interessante, né? Jesus não fez essa matemática, não. Bom, já que ele tem 5 pães, eu pego um, eu preciso de um só. Pego um, já que tem 2 peixinhos, eu pego um só. Ele fica com um peixinho e 4 pães. Jesus não fez essa contabilidade, não. Jesus pegou tudo, porque ou você entrega tudo para que o milagre aconteça, ou Deus não vai fazer, porque Ele não divide glória. Ele não é Deus de mais ou menos. Pastor, quanto é que Deus quer de mim? Ele quer o mais ou menos na igreja, Ele quer o mais ou menos na fé, Ele quer o mais ou menos dizimando, Ele quer o mais ou menos onde eu venho, onde eu não venho, onde eu quero, onde eu não quero, onde eu estou, onde eu não estou. Ele me quer, mas não, ou Ele é Deus de tudo, ou Ele é Deus ou nada. É simples assim. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele quer operar. Então, amados, eu gostaria, nesse momento, de terminar essa palavra. Nós vamos participar dessa mesa e a palavra de Deus fala claramente, lá em 2 Samuel 9, sobre um moço chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Você já conhece, se não conhece, você depois vai lá e estuda. Amém? Um moço que era aleijado, coxo, e ele era neto de Saul. Ele estava aleijado e ele estava alijado do reinado, de tudo o que era possível. Ele estava simplesmente vivendo como uma vergonha. Ele estava num lugar, na casa de Maquir, em Lodebar. Ele estava num lugar de posto à venda, tipo assim, como ninguém dava nada por ele. E absolutamente sem pasto, sem oportunidade, sem chance, sem condições. Ele estava entregue. Mas Davi, tipificando a Cristo, chama Ziba e diz: alguém da casa de Saul, para que use de misericórdia com ele. Jesus sempre vai usar de misericórdia, fundamentado numa aliança. Pai, a aliança que você tem no sangue de Jesus Cristo vai abençoar toda a tua descendência. Não se esqueça disso. Jonatas já tinha morrido. Davi estava agora no trono. E Mefibosete por um tempo foi esquecido. Talvez você chegou aqui sendo vergonha em muitas áreas, sendo humilhado em muitas áreas, tendo sido colocado à venda em muitas áreas, não tendo tido importância em muitas áreas, ou na casa, ou na família, ou na empresa, ou no lugar aonde você convive. Mas nesta manhã, o Senhor está chamando você para sentar e comer na mesa do rei. E não é só hoje, é todos os dias da sua vida. Você entende isso? Você entende isso? Você crê nisso? Então, não tem mais porquê, não tem lógica, não tem razão, não tem como uma pessoa receber o que nós recebemos em Cristo Jesus e não simplesmente usufruirmos. Eu sou o pão da vida.
descido do céu. E quem se alimenta de mim nunca terá fome. Qual é a tua fome? Pastor, eu não tenho nada. Chega para Deus com esse nada. Para Deus eu sou uma curva de rio. Chega para Deus e coloca essa curva de rio que Ele vai endireitar as suas veredas. Não importa. Importa é a decisão que você vai tomar de continuar não tendo resultados, embora Deus já tenha operado o sobrenatural, ou tomar posse daquilo que já é teu por direito, conquistado com sangue, por um sacrifício absoluto. Vocês entenderam a palavra de Deus nessa manhã? Quantos entenderam a palavra de Deus nessa manhã? Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente fazer de conta que estamos terminando. Em nome do Senhor Jesus. O pastor ainda vai ministrar a ceia. E eu entendo perfeitamente que o Senhor já falou conosco. Aleluia. Eu gostaria antes, coloca para mim Salmo 119, 71. Eu gostaria de colocar, de deixar essa palavra no teu coração, para você saber, querido, que as adversidades da vida, as situações contrárias, não são para te desanimar e nem para te matar, é para você crescer. Pastor, é para você crescer. Amém? Você vai poder dizer assim: ei, Deus é comigo. Eu experimentei. Mas eu estou falando de um Jesus teológico, estou falando de um Jesus distante, estou falando de um Jesus religioso, eu não sei. Esse eu não conheço. Eu conheço o meu mestre. Eu conheço o meu Senhor. Porque Ele me faz muito mais do que vencedor. O que você precisa? O céu está aberto. Há um portal aberto nessa manhã. O que você precisa? Eu preciso de paz. Eu preciso de unção. Eu preciso de fé. Eu preciso de alegria. Eu preciso de, um mover diferente de Deus. Ele está aqui. Tudo que você pedir, crendo em oração, o que diz a palavra? Recebereis. A palavra diz assim: foi bom. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aqui, ó. Eu tive que ser afligido. Eu não vim para Jesus porque eu amava Jesus. Eu nem queria saber de Deus. Poxa, pastor César, o senhor é meio doido, né? Eu sou eu era assim, eu não queria. Eu queria saber do que ele podia me dar. Ele pode me prosperar? Pode fazer eu ficar rico? Pode me ajudar? Pode me livrar do diabo? Pode me livrar? Pode. Ele pode tudo. Agora você pode entregar tudo para ele? Bom, aí nesse caso aí nós vamos ter que conversar mais um pouco. Não tem problema. Tem tempo. 72. Melhor é para mim a tua lei, para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Eu tive que aprender isso aqui. Porque a minha vida era correr atrás de ouro e prata. Eu tinha uma coisa, vou contar isso para vocês vão rir. Não tem problema não, é para rir mesmo. Eu tinha um pouco de dinheiro, e aí disseram para mim: você tem que comprar uma Mercedes. Porque cara que tem dinheiro tem que andar de Mercedes. E aí eu fui e comprei uma Mercedes. E aí eu chego, um amigo meu lá de Paraná, falou: César, vamos lá em Blumenau, mas deixa eu dirigir essa Mercedes aí para ver como é que é. E fomos. Quando chegou aqui, na polícia rodoviária ali na frente de Gaspar ali, eles pararam a gente. E eu estava do lado, aí o guarda bateu continência, pediu o documento, olhou para mim e disse: ei, negão, pegou uma carona boa hoje, hein? Aí o meu amigo falou: rapaz, o carro é dele. Engraçado, né? Você, o que é viver da imagem? Eu chego no posto de gasolina para pegar o carro que tinha mandado lavar, a pessoa olha para mim: ei, onde é que você pensa que você vai? Por quê? Porque o mundo é assim. E mesmo tendo isso, havia um vazio na alma. Havia um buraco, um abismo, que nada disso pôde preencher. Mas que quando eu entreguei, quando eu rasguei o meu coração, o Espírito Santo veio e me tomou, e então eu pude ter paz.
Eu pude entender, eu pude crer, eu pude saber que não era o que eu ia comer, o que eu ia beber, como eu ia vestir, não. Era Ele, não era mais eu. Não é por aquilo que eu fazia, mas é por aquilo que Ele era e é e sempre será. Aí a palavra diz assim, no 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência. Vamos orar pedindo isso. Me dá inteligência, Senhor. Para, sabe, me dá um coração inteligente para contar os dias com sabedoria. Para remir o tempo com, sabe? Para que aprenda os teus mandamentos. Ei, você só pode aprender do Senhor se Ele te der. Tem gente que acha que é na hora que Ele quer. Há um portal aberto. Há um tempo de Deus. Entre pelo portal. Entre por esse tempo de Deus. Se hoje ouvides a minha voz, não seja como foi nos dias da provocação que eles ouviram e rejeitaram. Aleluias. O tempo é agora, é hoje, é buscar agora, é já. Não, nada de amanhã, nada de no agora, é aqui agora. Eu só tenho hoje. Ontem eu não tenho, amanhã ele não existe. Eu só tenho hoje. Aleluia. 74. Os que te temem, alegram-se quando me viram. Alegraram-se quando me viram. Porque tenho esperado na tua palavra. Onde é que você tem esperado? No governo? No dólar? No mercado? Nas bolsas? Ou na palavra? O Senhor, Ele não deu carros de guerra, Ele não deu armamento para Josué. Ele não deu espada, Ele não deu estratégia, Ele disse, medita na minha palavra de dia e de noite. Porque aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. Ninguém vai poder te resistir. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. Eu não compreendo os teus caminhos. Tem um louvor que diz assim, né? Mas te darei a minha canção, né? Vai valer a pena. Não é para me compreender, é para me entregar, ó. Na tua fidelidade eu fui aflito. Eu pensei que eu ia morrer, como diz o outro lá, né? Não morri. Eu fui tratado. Eu fui experimentado. Eu fui aprimorado. E estou ainda nessa escola matriculado. Eu estou matriculado, estou aprendendo aqui, ó. Vem aqui, Deus, ó. É na canela, em cima, embaixo, o pau está comendo pro meu lado. Amém. Glória a Deus, aleluia. 76, vamos lá para a gente encerrar. Sirva, pois, Senhor, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. A minha delícia, o meu prazer está no Senhor. Alimentar-se do pão da vida, do pão vivo descido dos céus. Entenderam a palavra de Deus nessa manhã? Quantos recebem a palavra de Deus nessa manhã? Com quantos Deus falou nessa manhã através dessa palavra? Levante a sua mão, eu quero ver com quantos Deus falou. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã, dar a Ele a honra, dar a Ele a glória, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mais, bem mais, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos nessa manhã a tua gloriosa e santa palavra. Fala mais conosco, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Inspira-nos, ó Espírito Santo de Deus, para que possamos caminhar nessa dispensação de glória em glória, de poder em poder, até aquele grande dia. Pai querido, abençoa cada vez mais a tua noiva. Todas as mazelas, tristezas, frustrações, toda mácula, toda amargura, todo ressentimento, todo medo, toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, toda operação do maligno contra a tua noiva,
quer na mente, quer no físico, quer no entendimento, seja desbaratado agora, em nome de Jesus Cristo. E que haja uma operação celestial, haja um fluir glorioso de Ti. Derrama, Senhor, mais, fala mais, levanta os Teus filhos em fé, em novidade de vida, para que possamos caminhar dia após dia na Tua dispensação. No nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te adoramos, te bendizemos, hoje e eternamente. Você que crê, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, eu passo a palavra para o pastor. Amém.